Bom, vamos lá começar então o nosso paralelismo nas uniões estáveis no direito de família. Ainda não está bem definido, né, referente ao paralelismo, se é considerado ou não, se vão ter direitos patrimoniais, direitos alimentares, direitos sucessórios sobre as uniões paralelas. Nós sabemos que existe bastante, né? Tem muitas situações, como o próprio Dr. Rolf disse aí, que não é difícil encontrar amante, né, ou amante, ou duas uniões que estejam de boa fé, muitas vezes. Então, eu preciso, primeiramente, fazer aqui as diferenças e quais são as entidades que nós temos familiares, né? Dentro do artigo 226 da Constituição Federal, nós temos, na verdade, 3 entidades e agora, né, com o Supremo Tribunal Federal, 4 entidades familiares. A primeira é o casamento, né? Todo mundo sabe que existe, é o mais antigo que nós temos. E depois é a união estável, que eu já vou falar a respeito da união estável e tudo isso. E o terceiro está lá no artigo 226, parágrafo 4º, que é da comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, que é a chamada família monoparental. Exemplo, Xuxa e Sasha, sempre eu falo isso. É mais fácil de gravar, Xuxa e Sasha, né? Mas eu vi uma fofoca, que o pai da Sasha, o Xoxo, vai casar com a Xuxa, tá? E se casar, foi esse meu exemplo, hein? Mas eu achei outro, né? Outro exemplo. A mãe dos filhos do Gugu. A mãe dos filhos, ou seja, a mãe dos filhos do Gugu seria a família monoparental também, né? E essa nunca vai deixar de ser exemplo, nunca. Graças a Deus. Maldade. Bom, então nós temos essa que é importante, que é essa comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, que é a família monoparental. E por último, agora o Supremo Tribunal Federal declarou também, né, com aspecto vinculante e também erga omnes, com efeito erga omnes, a união homoafetiva, que tem todos os direitos e deveres da união estável e classificou como uma entidade familiar também. Na verdade, não é uma união estável, porque a união estável está na Constituição Federal, artigo 226, parágrafo 3º, e no artigo 1723 do Código Civil, que fala que é entre homem e mulher. Portanto, não poderia ser união estável, teria que mudar a legislação. Mas classificou como uma entidade familiar. E realmente a gente tem que olhar com esses olhos, né, para a realidade, que não podemos tapar aí vendar os nossos olhos perante a situação que existe realmente, né? Que é essa situação da união afetiva. E tem vários casos, muitos casos de união afetiva, e eu sempre falo, quem vai dizer que um homem, 2 homens não vivem melhor que um marido e uma mulher? Quem vai dizer que 2 mulheres não vivem melhor que um marido, uma mulher e um marido? Quem vai dizer que os 2 homens que adotaram uma criança na união afetiva não cria melhor esse filho que um pai e uma mãe natural, consanguínea? Não dá para verificar essa situação. Cada caso é cada caso. Então não dá para dizer isso. É tudo relativo essa situação. Eu estou dizendo isso como advogado, por isso que precisa estar equiparado essa situação, porque tem muitas situações dessa. E digo como advogado, tá? Porque senão vocês vão ficar pensando, o professor deve ser, tá protegendo muito, deve ser nada, estou bem definido, tá? Bem definido. Como advogado, é importante que nós tenhamos essa visão, né? De que não podemos discriminar essa situação, que existe. E tem aspecto patrimonial, e tem aspecto sucessório, tem aspectos alimentares. E é muito importante. Tanto é verdade que nos estatutos da família, né, está previsto lá que eles vão ser parceiros, está escrito, né? Está lá casamento cônjuges, união estável conviventes ou companheiros, e na união afetiva parceiros. Olha só que bacana. Está assim, o parceiro vai ser. Então tem que tomar cuidado, hein, hoje à noite. E aí, parceirão, vamos tomar um chopp aí, cuidado, hein? Vai estar falando que é. Você não falar longe das pessoas, viu? Mas é verdade, é uma classificação que ficou. Eu não sei se vai ficar, que não foi aprovado ainda, né? Mas já está, né, inclusive, na Câmara, tramitando, perto da aprovação. Mas temos que mudar bastante. Eu acho que o Estatuto da Família é um avanço muito grande, mas tem muita coisa para modificar. Tem muita coisa importante para ser modificado lá, não ser aprovado da forma que está também, né? Mas acho muito importante, um avanço muito importante. Então, nessa união afetiva, também pode ser classificado como entidade familiar agora, e, inclusive, ter uniões paralelas de união afetiva também. Existem várias situações importantes. Então, nós temos essas 4 entidades, praticamente 3 na Constituição e uma declarada pelo STF, do Supremo Tribunal Federal,
E as diferenças delas, uma eu já disse da união homoafetiva, né? E a outra da situação da família monoparental. As outras duas, que é o concubinato e união estável, que é o principal, né? Temos o casamento, lógico, mas o concubinato e união estável, o concubinato deixou, pelo Código Civil, de ser uma entidade familiar, né? E a Constituição Federal não classificou como entidade familiar e colocou uma diferença muito grande entre concubinato e união estável. Então nós temos que fazer essa diferença entre concubinato e união estável. Andei pesquisando um pouquinho referente a essas uniões paralelas, que alguns acham que ainda existe concubinato puro e concubinato impuro. Eu entendo que não, que o concubinato puro é a própria união estável e o concubinato impuro é o próprio concubinato. Mas eu já ouvi gente falar que concubinato puro seria de boa-fé, relação de boa-fé, e concubinato impuro seria relação de má-fé. Entendo que o concubinato impuro, hoje concubinato, também poderia ter de boa-fé. Poderia ocorrer situações de boa-fé. Aquela situação que o marido tem uma amante, mas essa amante não sabia que ele tinha uma mulher, né? Vamos dizer, a oficializada. E acontece muitas vezes com pessoas que trabalham fora, viajam muito, né? Palestrantes, assim, fica muito por aí, andando... Alguns exemplos, que não sou eu, tá? Até me ficam me confundindo com o Gerson Shigemori. É o Gerson que fica fazendo isso por aí, viu? Uma vez um aluno falou para ficou piscando para mim, assim, piscando. Eu te conheço? Professor, não lembra daquela palestra lá? Palestra? É de audiência trabalhista. É o Gerson. É sacanagem. Bom, já estou colocando ele em más lençóis, né? Mas existem essas situações de diferença, de concubinato e união estável. O concubinato está no artigo 1727 do Código Civil e diz lá, é uma relação não eventual entre homem e mulher. E aqui tem que ser entre homem e mulher, porque concubinato vem do latim cubinatus ou concubantes, né, que significa pessoa que se deita com outra para manter relação carnal. Portanto, é somente entre homem e mulher, não se dá entre homossexuais. Mas uma vez um aluno me falou, faz tempo isso na graduação, o aluno falou assim, professor, eu já vi homem com homem. Já vi. Falei, mas não dá, é relação carnal. Mas eu já vi. Mas não dá, é relação carnal. Mas eu já vi, professor. Falei, faça você que eu faço outra coisa, então. Né? Já fugiu da minha alçada explicar o que é relação carnal. Mas não tem como, tá? Então, uma relação não eventual entre homem e mulher, impedidos de casarem, salvo separados de fato e judicialmente. Ou seja, se eu tirei os separados de fato judicialmente, e se dá entre os impedidos de casar, porque os separados de fato, separados judicialmente, estão impedidos. Mas não constitui concubinato, constitui união estável, que está no artigo 1723. Se eu tirei os separados de fato, separados judicialmente, sobraram quem dos impedidos? Os parentes que não podem casar, né? Sogro, sogra, genro e nora, igual o Rolf falou, que não existe ex-sogro e ex-sogra, mas existe jaz-sogro, jaz-sogra. Ex jamais, só jaz. Tá? E essa situação que nós temos do impedimento, que também é aquele que a pessoa está casada e não está separada de fato. Ou seja, amante. Né? Pessoas que estão casadas, mas não estão separadas de fato, tem uma outra pessoa. Isso também é concubinato, que estão impedidas de casar. Casados, que não estejam separados de fato. Como eu falei que estão o separado de fato, vai constituir união estável e não concubinato. Bom, é claro que o legislador, ele normalmente faz a lei para regra, não faz para exceção. E normalmente não tem muitos parentes que não podem casar que têm relacionamento, por exemplo, sogro e sogra, genro e nora. Eu costumo dizer também que se casar genro com a sogra é um impedimento, né? E seria aí nulo o casamento. Você observa que sempre o legislador, ele protege o absolutamente incapaz, né? Protege. Eu amo minha sogra, quero ter um relacionamento amoroso com a minha sogra. É um absolutamente incapaz. Tá? Se casar, o casamento é nulo, não tem validade. E se não casar? Porque teve um caso, né? Foi um caso em Jacareí. Eu sempre falo, sempre em Jacareí. Tem alguém em Jacareí aqui, né? Tem? Sempre em Jacareí, que até o casamento primeiro do casamento da homoafetividade foi lá em Jacareí. E lá teve um rapaz que largou da esposa para casar com a sogra. Né? Na verdade, casou, acho que numa igreja que casava todo mundo, mas não existia a possibilidade de ter efeito civil, porque é impedimento. Tá? Esse casamento é nulo, mas é concubinato. Tá? Seria concubinato. Mas é muito mais difícil você verificar parentes que não podem casar e estão juntos. Pai tem uma relação com sua filha, uma mãe tem uma relação amorosa com seu filho, irmãos têm relação amorosa. Existe, infelizmente existe.
mas não é a regra, é uma exceção. E se existir, é concubinato. Mas qual que é o principal? As pessoas que estão separadas de fato, ou seja, as pessoas que estão casadas e não estão separadas de fato. Isso é o que mais tem. Ela é casada, tem uma relação amorosa fora do casamento, extraconjugal, relação adulterina. Isso é uma relação de concubinato. Ele é casado, tem uma relação amorosa fora do casamento, extraconjugal, relação adulterina. Isso é uma relação de concubinato. Por isso que eu costumo dizer, amante é sinônimo de concubinato. Amante é sinônimo de concubinato. Mas também eu sempre falo, né? Não basta ser amante, tem que participar. Por que precisa participar? Porque é uma relação não eventual. Se é uma relação não eventual, ela é contínua e constante. Contínua e constante. Eu sempre pego o exemplo lá do direito do trabalho. A mesma coisa, doutor Cátia. Lá no trabalho, na relação de emprego, para que dê vínculo empregatício entre empregado e empregador, é necessário o quê? Bater cartão. Bater o cartão toda sexta-feira? Concubinato. Bater o cartão todo quinto dia útil, dia que recebe? Concubinato. Relação contínua e constante. E tem mais duas características do artigo 3º da CLT, viu? Pessoalidade e subordinação. Ela fala, vem cachorrinho, vem ali, uau, 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 vai lá. Né? Então nós temos ainda tudo isso. No artigo 3º da CLT, é igual, praticamente é igual, viu? Mas outra situação do concubinato, eu costumo até dar outro exemplo, duas mulheres conversando. Ai, quando o seu Ricardão vem, minha amiga, meu Ricardão vem todas as sextas, 19 horas. Relação contínua e constante, relação de concubinato. E o seu, amiga, quando vem? O meu vem de vez em quando. Tem dia que ele fala que vem, não vem. Tem semana que ele fala que vem, não vem. Tem mês que ele fala que vem, não vem. Isso é uma relação eventual. Nem concubinato dá. No máximo, uma amizade colorida. No máximo. Por isso que eu sempre dou uma dica para vocês. Não avisa mais. Faz surpresa. Surpresa. Que dia que você vem? Não sei. É hoje? Não sei. Faz surpresa. Senão vai dar concubinato. Fica falando que vai toda sexta-feira, vai avisando que você vai ver o que vai acontecer. Agora, para que você quer saber distinguir se é concubinato ou união estável? O problema é o aspecto patrimonial, todo mundo sabe disso. Para que eu vou entrar com uma ação para pedir o reconhecimento de um concubinato, que na verdade nem precisaria, porque a maioria entende que o aspecto é obrigacional e entraria com pedido de indenização ou de esforço comum, é aí que eu quero chegar. A principal diferença é o aspecto patrimonial. No concubinato é uma coisa, na união estável é outra. No concubinato, para que o concubino tenha direito ao patrimônio do outro concubino, é necessário o quê? Provar esforço comum. E o que é esforço comum? Esforço comum é tirar dinheiro do bolso, despender dinheiro do bolso, demonstrar que realmente está colaborando para comprar aquele apartamento, aquele automóvel. O juiz vai perguntar assim, a senhora está pleiteando o automóvel daquele senhor, a senhora está pleiteando o apartamento daquele senhor. A senhora prova que realmente colaborou para comprar esse apartamento? A senhora prova que também colaborou para comprar esse automóvel? Se realmente comprovar, tem direito à devolução com juros de correção monetária. Por exemplo, o apartamento custava 300 mil reais, e ela provou que colaborou com 20 mil reais. Ela não tem direito à metade do apartamento, é direito aos 20 mil reais com juros e correção monetária. Isso é esforço comum. E muita gente erra, eu já vi até na união estável pedindo esforço comum na união estável. Vai dar problema, porque na união estável é regime de bens. Aqui não, aqui tem que ser provado o dispêndio, que é o esforço comum. Tem que ter um recibo de depósito na conta dele, um recibo do vendedor, você comprova o esforço comum. Estou explicando o que é esforço comum, senão muita gente fica pensando que é outra coisa. Né? Mas fiz muito esforço mesmo. Não é esse esforço, né? Não é esse esforço. Então, tudo combinado. Mas, por isso que eu costumo dizer assim, normalmente, a gente costuma falar homem do lar ou mulher do lar. Tanto faz hoje, né? Hoje tem muito homem do lar e muito homem espancado pela mulher. Muito espancado. Tem bastante. Aí você vai aplicar que lei? Lei da Maria da Penha. Tem? Não. Cadê a lei do João da Lapa? Só tem a Maria da Penha, pô. O negócio está complicado pra gente, viu? Só tem isso. É DDM e Delegacia da Mulher. Lei da Maria da Penha. Cadê? João da Lapa e DDH, Delegacia do Homem. Não tem. Né? Mas temos hoje muito homem também que é do lar. E o que eu falo que é importante que é do lar? Do lar. Se é do lar, não trabalha. Então é muito difícil você provar o esforço comum. Como que você vai comprovar o esforço comum se é do lar? Não tem renda e não trabalha? Ah, professor, mas ela fazia muita economia. É amante. Amante faz economia do quê? Amante não faz economia. No máximo que ela faz, meu amor, não precisa me dar um automóvel de 50 mil, não. Um automóvel de 49.500 está ótimo. Isso não é economia, isso é lesar menos o próximo, tá? Não é economia. Amante não faz economia. Se fizer, é burra hoje, hein? Não vai levar nada, tá? Tem que provar o esforço comum. Então é muito diferente essa situação. Olha só o que é união estável.
Tá? União estável está lá no artigo 1723, lógico, 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, e o artigo 1723 do Código Civil seguintes, principalmente no que tange ao regime de bens, vou falar no 1725, que no concubinato não tem, tá? Não tem regime de bens. Então está bem explícito a diferença entre concubinato e união estável no Código Civil. Tá? Olha o que é a união estável pelo 1723 do Código Civil. É uma relação duradoura entre homem e mulher. Relação duradoura entre homem e mulher. Desimpedidos de casarem. Desimpedidos. Incluindo-se os separados de fato e judicialmente. Com o objetivo de constituir família. Esse é o aspecto mais importante, que aqui tem o objetivo de constituição familiar. Por quê? Se dá entre os desimpedidos. Quem são os desimpedidos? Os solteiros, os viúvos e os divorciados. E eu incluo mais dois, os separados de fato judicialmente. Estas 5 pessoas é que constituem união estável. Agora, vão perguntar assim, que é o que mais se pergunta e que mais tem dúvida. É duradouro, portanto existe um prazo determinado para constituir união estável? Não, não tem, é duradouro. Isso desde 96. A Lei 9.278/96. Eu já vi alguns colegas argumentarem, acho até importante passar, porque às vezes não tem defesa, e quando não se tem defesa, tentar arrumar alguma coisa para poder, né, se defender e argumentar no processo. Alguns dizem assim, que da Constituição Federal de 88 até 94, Lei 8.971/94, tinha que provar 5 anos sobre o mesmo teto. Para provar a união estável, 5 anos sobre o mesmo teto. De 94 em diante, ou seja, da Lei 8.971/94, falavam 2 anos. 2 anos. Chegou 96, Lei 9.278/96, falou duradouro. E duradouro não tem mais prazo. Então, alguns argumentam, por exemplo, eu vou entrar com um pedido de união estável desde 88. Alguns dizem assim, não, até aqui em 94, não teria direito, você tem que provar que estava sob o mesmo teto. E de 94 a 96, eu acho absurdo, tá? Mas é argumento. 94 a 96, 2 anos. E 96 para cá que não teria prazo. Por que é importante isso? Importante porque às vezes os bens foram adquiridos naqueles períodos. E aí que se começa a comunicação do patrimônio, que é o mais importante para a pessoa pedir o reconhecimento. Se não tem problema nenhum, acabam nem pedindo o reconhecimento e dissolve também de fato, né, principalmente. Então, isso começa a termos problemas. Mas eu entendo que isso daí é um absurdo. Tá? Desde 96 falou duradouro e o 1723 do Código Civil de 2002 também falou duradouro. Se é duradouro, não tem mais prazo. Mas como que eu vou verificar esse duradouro? O duradouro está ligado ao objetivo de constituir família, eu costumo dizer. O duradouro está ligado ao objetivo de constituir família. Porque fica difícil, é meio subjetivo mesmo. Porque hoje, até com o divórcio imediato, com a emenda constitucional 66, até o casamento. O casamento era indeterminado, vamos dizer assim, ou até que a morte o separe, como diziam os padres, mas pode durar um dia hoje também. Então a união estável pode durar um dia? Pode. Casou hoje, pode divorciar amanhã? Pode também. Então na união estável pode ser um dia, uma semana, qualquer tempo. O problema é provar o objetivo de constituir família. E como que nós vamos provar esse objetivo de constituir família? Eu costumo dizer que normalmente quando é de fato, se for escrito está fácil, né? Mas se for de fato, aí que é o problema. Você começa a comprovar pela fama e pelo tractatus e a notoriedade, né? Ou seja, a fama, a forma de tratamento, a fama a sociedade reconhece, e o tractatus a forma de tratamento com a pessoa. Eu vou num aniversário de amigos, essa aqui é minha mulher, essa aqui é minha companheira, essa aqui faz tudo para mim. Isso começa a ser união estável. Esse aqui é meu marido, meu companheiro, começa a dar união estável. Então eu falo sempre, se é namorada, é namorada, se é namorado, é namorado. Se é noiva, é noiva, se é noiva, é noiva. Se é companheira, é companheiro, se companheiro, é companheiro. Ou seja, classifica de acordo com o que é. Não vai falar uma coisa que não é. Que normalmente a pessoa vem e quer fazer um agrado, né, para a namorada, porque pisou na bola da namorada num dia à noite, e aí no dia seguinte ele fala, vou levar para o aniversário, vou apresentá-la com a minha mulher, como a minha esposa, só vou fazer um agrado, para deixar ela toda cheia, vou deixar toda cheia de direito, né? Cheia de direito. E aí fala, essa aqui é minha companheira, esse aqui é meu... Pronto. Várias pessoas ouviram falar que é companheira, que é mulher. Algumas pessoas vão até depor, não, mas falou que era mulher.
falou mesmo, e vai falar para o juiz. Realmente fica complicado você falar que não era depois, se as provas foram levadas nesse sentido. Então pode se confundir, inclusive, outro instituto importante, pode se confundir a união estável com namoro. Por isso que existem muitos contratos de namoro, mas não contrato de namoro, veja bem, para fraudar a legislação ou fraudar aquela entidade familiar que é a união estável, mas sim que é verdade. Muitas vezes a pessoa se aproveita, ou seja, é namoro, ficou lá 6 meses com a pessoa, e ele tinha muito dinheiro, por exemplo, o jogador de futebol, já até foi falado aqui, né? Tem muito dinheiro, vive, parece que até aquele goleiro Felipe do Flamengo teve esse problema, né? Voltou para o Brasil e teve uma ação de união estável com sua namorada, era namorada, e olha só, deveria ter feito um contrato, né? Se era namorada mesmo, porque está bem expresso no contrato, que é namoro, não tem nenhum objetivo de constituição familiar. Pô, a pessoa assinou, né? Como que se não é verdade, você não vai assinar. Até pode se provar que era união estável e ocorreu uma fraude nesse contrato. Né? Às vezes não é tudo que a gente enxerga num contrato, é o que é a realidade mesmo. Mas estou dizendo o que é o namoro. Eu sempre pergunto, quando vem um contrato de namoro, é namoro? Ou vocês têm esse objetivo de constituir família? Não, não temos. Pretendo ter, pronto, aí já foi a resposta. Pretendo ter, se pretende é namoro. Aí realmente é namoro. Normalmente um deles é o que tem mais dinheiro. Né? Um ganha 100 mil, 1 milhão por mês. Depois fica lá 6 meses com a pessoa vai falar assim o quê? Ah, não quero mais você, tem outra, já trocou. Que normalmente, né, acaba trocando rápido de namorada. E aí o que ela vai fazer? Vai ficar sem nada? Ela vai falar assim, vou feri-lo. E sabe onde dói mais no corpo de um homem? É o bolso. É o bolso. Vai entrar com uma ação de união estável, pedindo o regime da comunhão parcial, que a metade é dela, os adquiridos na constância do casamento. Né? O bolso é a bolsa. Né? É bolsa, sapato e bota, não é fácil. Né? Não é verdade. Você sabe como faz, essa é nova, viu? Você sabe como faz para saber se quando a mulher está grávida, se a criança é homem ou mulher, sabe, né? Bom, se a mulher está grávida e a criança começa a chutar muito a barriga da mãe, é homem, lógico, jogador de futebol. Agora, se começar a riscar muito a barriga, riscar assim muito a barriga, é o cartão de crédito. É a mulher, o cartão de crédito. Então, essa eu não conhecia. Essa é nova, hein? Bom, vou mudar o repertório um pouquinho, né? Alguns alunos acabam acompanhando muito e falam, pô, de novo o professor está falando isso. Mas, então, o problema da união, do namoro, é importante que você faça um contrato, para que não se confunda com a união estável, porque é fácil confundir com a união estável. Os namorados hoje dormem juntos. Os namorados hoje, um vive no apartamento do outro. Ai, vão dormir no meu AP hoje. Ah, amanhã vão dormir no meu, tá? E o porteiro está de olho. Ó, o porteiro de olho. Primeiro testemunho é o porteiro. É o porteiro. Olha lá, o porteiro, não, é a patroa. Já tinha a chave, inclusive. Porque um controle remoto já. Ó, já começa a já não parecer que é namoro mesmo. Começa a dar, ó, é um namoro que começa a transparecer que não é namoro, é união estável. Realmente fica numa situação complicada que pode ocorrer de se transformar em união estável. Então é importantíssimo fazer algum contrato escrito, principalmente de namoro. Né? Até fiz agora um contrato de namoro, até foi por escritura, acabei fazendo por escritura, mas de namoro homoafetivo, olha que bacana. Né? Porque existe união homoafetiva, também é um namoro homoafetivo. Né? É importante e as pessoas, para não ter problemas futuros. Porque o que está escrito é o que vale mais. É claro que nem sempre o que está escrito é verdade. Aí vai ter que ser demonstrada a fraude. Se for demonstrada a fraude, realmente vai se comprovar que a união é estável, a união homoafetiva. Então é importante ter esses subsídios para os clientes, principalmente as pessoas que tenham muito dinheiro. Namoro normalmente é assim, né? Não é um namorado que não tem dinheiro, né? Pobre não faz contrato de namoro. Vai fazer o quê? Vai dar o quê? Um anel de latão tá ótimo, já, tá? Não dá. Mas ninguém vai fazer um contrato de namoro se não tem um patrimônio que tenha a perder lá na frente. Tá? Bom, e aí nós temos o que é importante ainda na união estável. Se é duradouro, não tem prazo. Né? Tem que ser provado esse objetivo de constituição familiar que eu disse. E aí nós temos os regimes de bens na união estável, que muita gente acabam tendo problemas de bobeira, porque não consultou um advogado. Deveria ter consultado um advogado.
Porque se é união estável, eu acho muito simples. Vai e faz um contrato de união estável, para não ter problemas futuros. Ninguém, às vezes pode morrer. E morreu, como que vai fazer? Tem que pedir o reconhecimento. Entrou na justiça, é complicado. Você sabe disso. Demora uma eternidade. Rito ordinário ainda. Bom, vai ser difícil, vai ser complicado. Até para entrar com a sucessão, vai ter que entrar com a união estável primeiro para mostrar que é companheira. Então, é melhor fazer um contrato. E dentro da união estável no contrato, escrito, eu posso escolher qualquer regime de bens. Seja separação total, comunhão universal, participação final nos aquestos. Agora, comunhão parcial não precisa colocar nada. Se não colocou nada no contrato ou for a união de fato, o regime é da comunhão parcial de bens, artigo 1725 do Código Civil. É uma presunção que é comunhão parcial de bens. E todos os bens adquiridos na constância da união e a título oneroso, mesmo que em nome somente de um, se comunicam. Metade para cada lado. Não é isso? Agora, quanto a outro regime, por exemplo, separação total. Coloca a separação total, não tem problema. Olha só, uma vez eu fui consultado, e aí ele falou, doutor, estou com um problema, porque estou namorando com uma garota, namorando, ele falava, né? E aí eu queria colocar ela no meu convênio médico, junto, para ser dependente daquele negócio. Aí levou para a empresa falou assim, não pode, só se você declarar a união estável. O que a pessoa fez para aproveitar? Declarou a união estável por escritura pública ainda. E levou lá. Só que fez sem consultar um advogado. Depois de uns 4 anos, se não me engano, 5 anos, sei lá. Ele falou assim, puxa, eu não quero mais ela, quero outra pessoa. E já estava com outra pessoa, então. Já estava com outra pessoa. E ele falou, só que tem um porém. Nesse tempo aí, 5, 6 anos, eu comprei 2 apartamentos. Comprei. E um, inclusive, ela está lá dentro. E falou que não sai de lá. Só se dá metade para ele. Porque o regime da comunhão parcial de bens. Os bens adquiridos na constância, a título oneroso, tem direito a metade. Declarou. Ah, mas é uma fraude isso. Eu falei, quem fraudou? É uma fraude isso. Eu falei, quem fraudou? Foi você mesmo que fraudou? Ou você tem 2 escolhas, ou você dá metade do apartamento, ou você responde por falsidade ideológica, ou até falso documento, né? Poderia responder por alguns crimes ele. E agora? E se responder, você não vai preso, mas na próxima você vai, hein? Cuidado, hein? Vou perder a virgindade, aquele negócio, a pessoa não sabe o que é, fala perder a virgindade. É mesmo? Vai dos 2 sentidos, falei para ele. Se for para cadeia. Vai pros... E aí ele ficou, então acho que, o que eu vou fazer? Acho que eu vou dar, então, um apartamento. Não tem muita escolha não aí. Não tem, porque foi feito por ele. E ele declarou por escritura pública. Bastava ter consultado um advogado, que o advogado falaria assim, faz, tudo bem, mas coloca a separação total de bens. Se tivesse colocado a separação total de bens, acabou. Rompi, dissolvi. O regime é esse, está no meu nome, é meu, acabou. Pronto, mas não consulta, né? Não quer pagar, às vezes a consulta do advogado vai sair muito mais caro agora. Isso que eu falo, precisa procurar um profissional. E principalmente eu falo hoje, na especialidade, né? Direito de família, sucessões, criminal, trabalhista. Hoje é muito específico, tem muitos detalhes. E às vezes eu sei disso porque uma vez eu fazia outras ações de outras áreas, mas hoje, 3, 4 anos para cá, só faço direito de família e sucessões. Mas no começo você sabe, todo mundo faz criminal, faz tudo, né? Trabalhista. Mas olha, eu já me deparei em situações complicadas, de ficar preocupado, porque na trabalhista tem muitos detalhes. E civilista, como eu sempre fui civilista, sempre dei aula de direito civil, hoje mais especificamente família e sucessões, mas sempre dei aula, 15 anos dando aula de direito civil, e aí você vem lá com preliminar na contestação, sempre assim, contestação, preliminarmente. Isso fiz uma defesa na trabalhista. O juiz dá uma risada na minha cara. Eu falei, estou parecendo um palhaço aqui, alguma coisa, né? E dando risada, pessoal. Doutor, aqui não tem preliminar, não. Não existe preliminar, aqui aceita tudo. Aqui aceita tudo. Inclusive não precisa nem de advogado para o reclamante, né, entrar com ação. Aceita, não tem preliminar isso. Aqui não existe, eu tenho que aceitar a ação, ele falou. Não tem que falar em carência da ação, aqui na trabalhista não existe. Eu tenho que aceitar a ação, não tem jeito. Eu tenho que olhar e decidir no mérito. É aí que você vai vendo, você fica meio preocupado. São detalhes, né, que o profissional da área não sabe.
Da outra área não sabe. Então tem que tomar cuidado, tem que se especializar. E hoje mais ainda, viu? Hoje mais ainda. E não é ruim de forma financeira, vamos dizer assim. Eu também fiquei preocupado. Tinha umas empresas que eu prestava serviço, hoje não presto mais. Fiquei só com família social. Acho que eu vou sair prejudicado. Vou ficar prejudicado no financeiro. Só que fiquei melhor do que estava. Porque eu só tenho uma concentração numa coisa, né? Fica muito mais tranquilo para você fazer. E muito mais cliente, e com qualidade melhor de cliente, né? Quando você é especialista. Né? Tive uma surpresa muito grande, que o retorno de cliente foi muito maior do que fazer todas as áreas. Tá? Hoje, isso realmente, aqui na capital principalmente, não existe. É mais quando está começando mesmo, aí não tem jeito, né? Pega de tudo, até coisa de parente vai pegando, que é o pior que tem, né? Aí não cobre ainda está ferrado, porque a consulta é no domingo, né? É no domingo, no almoço, aí não tem hora. Liga de madrugada, né? Ele dá um estalo na cabeça dele, liga para você. Mas eu lembrei de um negócio que eu esqueci de falar, que eu tenho que colocar na petição. É assim. Mas tudo isso faz parte, né? Tudo isso faz parte. Bom, então nós temos essas duas situações de união estável e também o concubinato, que são diferentes. E o namoro, que é totalmente diferente. E o casamento, que todo mundo sabe, né? O casamento é o mais fácil de ser comprovado, porque o casamento ele é registrado, ele tem efeito erga omnes contra todos. Já a união estável começa a complicar um pouquinho quando ela é de fato. Tanto é verdade que nós até oferecemos uma minuta de projeto para poder registrar essas sentenças de união estável. É sentenciado a extinção, é sentenciado o reconhecimento de extinção, para ser averbado na certidão de nascimento da pessoa, ou do casamento, se ela já era casada ou não, que é importante para ter efeito erga omnes contra todos. Para quando você falar assim, olha, eu quero pedir a sua certidão para ver se você tem uma companheira ou companheiro. Porque pode ver, hoje você declara num contrato, quando você vai comprar um imóvel, a pessoa declara que é solteira. Você coloca assim, vai responder por crime, caso ela não esteja falando a verdade, não é isso? E que não tem nenhuma união estável. Porque pode ter problema da outorga uxória. Ele fala que é solteiro e vende, na verdade ele tem uma união estável. E aquela companheira tinha direito ao patrimônio. Então é importante ter esse registro, principalmente quando foi sentenciado ou homologado pelo magistrado. Aí fica fácil. É enviado, né, um ofício para o registro civil de pessoas naturais e acabar verbando na certidão de nascimento ou do próprio casamento, se a pessoa era casada. Agora, outra situação no aspecto patrimonial, então, a comunhão parcial de bens que nós temos, né? E os outros regimes, se tivesse colocado separação total, que é aquela que não comunica nada, e comunhão universal de bens, aquela que comunica tudo. Uma vez até fiz um contrato de união estável entre um senhor, com uma senhora também, e ele tinha mais de 60 anos já, só que vivia 30 já com a pessoa. Ele falou, doutor, tudo que é meu é dela. Pode colocar comunhão universal. Como não tem barreira, o artigo 1641 do Código Civil, que fala na separação obrigatória, só fala em casamento. Há quem diz que pode equiparar com união estável. Mas o meu estava tranquilo, eu estava declarando desde 1980, se não me engano. Então, naquela época, ele não tinha mesmo 60 anos de idade, que antes era 60 anos de idade. E coloquei comunhão universal de bens. Porque ele queria dividir tudo. Eu falei, minha vida é ela, ou seja, tudo que eu tenho é dela. A pessoa verificou que realmente foi feito com o esforço dela, não um esforço comum, mas foi feito em razão da companheira, né, do marido, da mulher, que muitas vezes a pessoa sozinha não faz. Muita gente fala assim, mas eu tenho mais despesa com mais um em casa. É nada, às vezes você tem mais uma cabeça pensante, para poder administrar o patrimônio. E ele fez isso, eu acabei colocando comunhão universal. Então não existe essa separação obrigatória. Mas há quem diz na briga litigiosa, numa possível briga no litígio, numa ação judicial, pode-se ter aí algumas controvérsias sobre a separação obrigatória na união estável, sim. Tá? Até o professor Vilaça uma vez falou, não, pode até ter também separação obrigatória na união estável. Se o casamento tem, porque na união estável não poderia. Até a questão da presunção legal da paternidade, já está também com jurisprudências, falando que existe também na união estável. Tá? Então nós temos uns avanços muito grandes, e aí não podemos passar desapercebido. Existem posições diversas aí. Agora, outra situação, falei das questões aí patrimoniais, participação final nos acordos nem merece muito, né? Porque a participação final ninguém utiliza. Pouca gente utilizou, acho que ninguém mais. Depois que sabe, quem sabe mesmo não utiliza. Agora já vi gente casar em participação final e falar assim, por que você casou?
Porque era legal, era bacana e era bonito o nome. Nem sabia por quê. Tá bom, então, legal. Mas nem ele sabe o que é participação final nos sequestros. É uma encrenca danada, que é um regime meio negocial, né? Meio de negócio e não realmente do casamento. Tá? Mas é muito utilizado fora do país, principalmente na Europa. Mas aqui os costumes são diferentes. Né? Agora, outra coisa importante que me surgiu é a situação de que muita gente fala nas uniões paralelas da união putativa, que é aquela chamada de união de boa-fé. Por exemplo, teve um caso que um senhor, vocês viram acho na televisão, que um senhor com 80 anos de idade, se não me engano, tinha 4 mulheres. 4 mulheres. 2 são irmãs ainda. 2 são irmãs. 4, e viviam com as 4. E ele tinha 21 filhos ainda. 21 filhos. Não sei quantos netos. Né? Então, além de realmente ter 4 mulheres, dava conta também, né? 21 filhos. E entendo eu aí que todo mundo está de boa fé. Está todo mundo sabendo. Quem estaria de má fé aí? Se todos concordaram em viver naquela situação. Aquele patrimônio que ele começou a construir. Eu acho que teria que fazer uma divisão mesmo entre todas elas. Né? E também, no aspecto sucessório, teria direito. Agora, alimentos ele está perdido, né? Alimento está perdido. Porque se ele separar das 4, está perdido, porque são 4 alimentos aí, né? São 4 alimentos. E há quem diz ainda que no estatuto, se for aprovado do jeito que for, direito a alimentos para amante também. Amante. A pessoa amante ter direito, a concubina, né? Ter direito a alimentos, começa a complicar essa situação. Né? As pessoas tem que tomar cuidado. Olha quanta gente ficou quieta. Olha, ficaram todos preocupados, né? Silêncio. E eu sempre falo, e tem pessoas que fazem coisa errada e pagam com cartão de crédito. Passa cheque. Primeira coisa que você pede, principalmente para descobrir os gastos dela e quanto que ela ganha, mais ou menos, quanto que ela tem de gasto. Ofício operador de cartão de crédito, que é o principal hoje, né? Mais do que cheque. Cartão de crédito. Aí vem lá um monte de SP01, SP03, SP. Eu nem sei o que é isso, tá? O Alessandro que sabe. Ó. SP, um monte de SP. Aí eu tinha até um cliente que eu encontrei, eu pedi para a mulher dele, para a ex-mulher dele. E aí veio um monte desse SP. E no cartão adicional dele. No cartão adicional. E aí ele o que é esse tal de SP, esse monte de SP? Eu falei, não sei. Não sei. Acho que é floricultura, né? Ele falou, ela compra muitas flores. Eu falei, floricultura. Floricultura. Coitado, ia separar, ia saber mais um negócio desse, né? Então, cuidado, ficar passando cartão de coisa errada, né? Olha quanta gente olhando a fatura do cartão agora, hein? Vai tudo lá para casa olhar, conferir, né? Vai tudo conferir a fatura. Então, o outro caso problemático do paralelismo nas uniões é a situação. Se a união é putativa ou se ela é de má-fé. Que alguns confundem, falam que concubinato puro de boa-fé e concubinato impuro de má-fé. Entendo que não, tá? Concubinato puro, como já disse, é a união estável, e concubinato impuro é o próprio concubinato. Agora, pode existir um concubinato, como eu disse, que é amante, por exemplo, ser de boa-fé. É muito difícil, mas existe. Né? Aquele senhor que tem uma esposa e ele viaja muito. Fica viajando, não palestrante, vai caminhoneiro, por exemplo. Né? Viaja bastante. Cada cidade, às vezes, tem família em outra cidade. E aquela mulher nem sabe disso. Eu falo que é difícil, sabe por quê? Em grandes centros, principalmente, é meio complicado. A pessoa tem que desconfiar. Por que ele nunca está no final de semana? A pessoa tem que desconfiar. Eu chego em casa muito tarde, né? E sempre vou jantar. Está falando com a Cátia que você começa a engordar por causa disso. Né? Não é comer fora. Mas você começa a jantar tarde, né? E meia-noite, 11 horas, meia-noite. E tem vezes que, às vezes, a gente vem da palestra e acaba já tendo o seu jantar. Ou até na estrada a gente faz isso. E ela falava, vai jantar? Eu falei, não, hoje não quero. Comeu onde? Comeu onde? Ela comeu onde? Já fica perguntando, questionando, comeu onde? Né? Então você já vê, um dia só, né, que não jantou em casa, já fica perguntando. Então eu falo, nos grandes é muito mais difícil a pessoa engolir uma coisa dessa. Poxa, mas cadê sua família? Você não traz ela para me conhecer?
10 anos vivendo assim? Digo que até nos alguns lugares realmente pode acontecer, ver que aquela pessoa, aquela mulher, né, não teve acesso à internet, acesso às novelas. Porque hoje, com acesso às novelas, anda rapidinho, pescou o negócio, ó, pesca. Porque ali ensina tudo, né? Principalmente na novela da Globo, das 8, né? E começa a ensinar tudo. Então a pessoa tem que ter um mínimo de desconfiança. Agora, existe, lógico, eu falo, às vezes ela é amante, mas é verdade que ela realmente estava de boa fé, não sabia. Então, cada caso é cada caso. Entendo que aí ela teria sim direito à união paralela. Tá? Opinião minha, viu? Eu vi alguns artigos do Rolf Madalena, falou que ele também é por essa situação. O Rolf também entende assim que deveria ter direito, sim, se provar a boa fé desse paralelismo nas uniões. Até na união afetiva agora, paralelismo na união afetiva. Mas teve um julgado recente, acho que até o finalzinho do ano passado e no início do ano, do ministro Luiz Felipe Salomão. E aí ele falou que não. Ele falou que é impossível porque aqui o que se impera é a monogamia. E o que tem que se impera... Mas hoje a gente sabe. Já quebrou-se o tabu da união afetiva. Então hoje, como está nessa situação muito aberta, pode encontrar sim alguns julgados lá na frente que encontre que vai dar direito à união paralela. No tribunal deu, não é? Mas no STJ acabaram não dando, que é o Luiz Felipe Salomão acabou falando que não daria essa união paralela por causa da união da monogamia que existe aqui no Brasil. E principalmente ele citou uma coisa que eu achei importante, que ele falou que o aspecto aqui das entidades familiares é qualitativo, ou seja, nas diversas formas de uniões, é qualitativo e não quantitativo, número de uniões. Seria o aspecto da monogamia mesmo. E ele citou essa situação que fundamentou no acórdão que ele disse que não teria direito àquela união paralela. Tá? Mas nós temos que pensar, isso que eu falei, temos que dar um jeito para o nosso cliente. Às vezes o seu cliente, não estou dizendo é uma fé, tá? A pessoa que fala, pois eu não sabia que ele tinha uma mulher, que ele tinha um marido, eu não sabia disso. Inclusive eu fazia tudo para ele. Né? Lavava roupa, mesmo que ela não trabalhe, né? Lavava roupas dele, fazia almoço para ele, jantar quando ele estava aqui, fazia tudo para ele. E agora eu não tenho direito a nada? Realmente é meio complicado essa situação. Se você se sente a boa-fé, o que eu tenho visto hoje, que você tem que verificar a boa-fé. Se você viu a boa-fé da pessoa, eu acho que tem o direito. Se foi fraude, aí não tem o direito. Né? Se tiver má fé, se for fraude, não tem o direito. Isso que você tem que tentar levar para o juiz, para o magistrado, senão você não consegue. Né? Às vezes levando já é difícil. Imagina não provando nada disso, demonstrando nada disso. Principalmente com liminar, pior ainda. Né? Uma pessoa dessa, que vivia como amante, mas ela não sabia, e lavava e passava e fazia almoço e jantar para ele, até o banho, né? Já deixava esquentando lá o chuveiro. E depois ele larga, não quer mais ela, e ela vivia dele. Inclusive ele pagava alimentos para ela, né? Despesas da casa, e foi embora. E agora? Ela vai ter direito a nada? Ficou sem nada? E às vezes, por sugestão, não, por imposição dele, ele fala assim, não, você não vai trabalhar, você vai ficar aqui, lavando e passando para mim. Você sabe que ainda existe isso. Né? Hoje, ainda na modernidade que nós estamos, ainda existe. Ele impõe e ela fala, aceitou. Acabou aceitando. Depois de 10 anos, não quer mais. E aí não vai ter direito a alimentos, nem o aspecto patrimonial. Então, temos que pensar nessas uniões paralelas, principalmente. Agora, até na união homoafetiva, que pode haver paralelismo na união homoafetiva também. Se a união homoafetiva também foi, vamos dizer assim, tem os mesmos direitos e deveres na união estável e foi equiparada a uma entidade familiar, tudo isso pode gerar uma união paralela. Tá? Tanto, então, na união estável, no casamento e também na união afetiva. Claro que no concubinato seria excluído se fosse de má fé. Agora, se o concubinato for de boa fé, por que não uma união putativa? Ser chamada de uma união putativa. Né? Que a união putativa é aquela que você está com uma pessoa, mas não sabe que, na verdade, quem é ela. Por exemplo, ele já era casado e você não sabia disso. Tá? Isso é importante, que já existe no casamento. Falando nisso, né, como foi, já está sendo equiparado também a presunção legal da paternidade do casamento na união estável, por que não poderia estar equiparado
também essa presunção aqui na união paralela putativa. Se temos o casamento putativo, por que não poderia ter também uma união putativa, união estável? Então teria que, tudo depende de você argumentar e fazer essa tese para conseguir, né, esse direito que você vai ter para o seu cliente, ou às vezes para si próprio, né? Bom, deixa eu encerrar então agora aqui a minha palestra. Obrigado, viu, pessoal?